A voz do meu irmão cortou o salão de festas, como uma faca através de manteiga barata. Esta aqui é minha irmã fedorenta. Sem emprego de verdade, sem futuro, só uma operária braçal. 200 pessoas em ternos de grife se viraram para me olhar. Taças de champanhe pararam no ar. Alguém realmente suspirou. E lá estava eu com minha melhor calça jeans e a blusa de seda que comprei especificamente para esta ocasião, sentindo o calor subir para minhas bochechas, enquanto risadas espalhadas ondularam pela multidão. Rodrigo ergueu sua taça com um sorriso malicioso. Meu próprio irmão na sua festa de fusão, na frente de todos que importavam para ele. E a pior parte? Minha mãe sorriu. Não um sorriso grande, apenas aquela expressão apertada que ela sempre tinha quando Rodrigo me colocava no meu lugar. Como se concordasse, mas fosse educada demais para dizer ela mesma. Deixe-me voltar um pouco. Meu nome é Sofia Falcão. Tenho 35 anos. E segundo minha família, sou a fracassada que cava valas para viver. Aqui está o que eles não sabem. Eu sou dona da Falcão Companhia Arquitetura Paisagística, 47 funcionários em 3 estados. No ano passado, faturamos 43 milhões de reais. Este ano, acabamos de fechar um contrato de 17 milhões, com a Prefeitura, para o projeto de restauração da Orla do Centro. Minha empresa foi destaque na revista Casa e Jardim 2 vezes. Ganhamos um prêmio nacional de design pela restauração do Parque Moreira. Mas claro, sou apenas a irmã fedorenta que brinca na terra. Nunca contei à minha família sobre nada disso. Não sobre o dinheiro, não sobre os prêmios, não sobre o fato de que minha folha de pagamento semanal é de 180 mil reais. Acho que tinha essa ideia ingênua de que eles eventualmente me veriam por quem eu sou, sem uma etiqueta de preço anexada. Que talvez, apenas talvez, amariam sua filha e irmã sem precisar conhecer meu patrimônio líquido primeiro. Alerta de spoiler. Eles não amaram. Rodrigo tem 41 anos, 3 anos mais velho que eu e 400 anos mais arrogante. Ele trabalha com finanças, o que na nossa família basicamente significa que anda sobre as águas. Mamãe o chama de sua pequena história de sucesso, desde que ele conseguiu seu primeiro estágio aos 22. Todo Natal, toda Páscoa, toda ligação aleatória de terça-feira, de alguma forma, volta para a última promoção do Rodrigo. O carro novo do Rodrigo. Os clientes importantes do Rodrigo. E eu? Ah, Sofia ainda está fazendo sua coisinha de jardinagem. Não é jardinagem, mãe. Já disse isso aproximadamente 7.000 vezes. Sou uma arquiteta paisagística licenciada. Projeto espaços externos, gerencio projetos de construção e dirijo uma empresa com uma frota de equipamentos que vale mais que a casa do Rodrigo. Que bom, querida, mas quando você vai conseguir um emprego de verdade? Sabe, algo dentro de casa onde você não fica toda suja. Parei de tentar explicar há anos. Algumas batalhas não valem a pena lutar. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Rodrigo me ligou 3 semanas antes de sua grande festa de fusão. Disse que me queria lá, o que deveria ter sido minha primeira bandeira vermelha. Rodrigo nunca me quer em lugar nenhum. Sou a parente embaraçosa que ele finge que não existe em seus eventos chiques de networking. Suas palavras exatas foram memoráveis. Escuta, Sofia. Esta é uma noite muito importante para mim. Vai ter gente séria lá. Então, talvez não fale muito sobre seu negócio de cavar valas, tá bom? Não preciso que você me envergonhe. Eu deveria ter dito não. Deveria ter dito a ele exatamente onde enfiar o convite. Mas aqui está a minha falha fatal. Eu realmente amo meu irmão. Em algum lugar por baixo de toda sua arrogância, está a criança com quem eu costumava construir fortes de cobertor. O adolescente que me ensinou a dirigir. A pessoa que eu pensava que sempre me apoiaria. Então disse sim porque, aparentemente, sou viciada em sofrimento. Passei 3 dias procurando a roupa certa. Não muito chique, porque Rodrigo zombaria de mim por tentar demais. Não muito casual, porque então seria a desleixada que não sabia se vestir adequadamente. Decidi por calça jeans escura, blusa de seda creme e o único par de saltos que tenho, que não me fazem querer chorar depois de 20 minutos. Quando entrei naquele salão, realmente me senti esperançosa. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez Rodrigo me apresentasse adequadamente e eu pudesse ter uma conversa normal com pessoas normais
que já não assumissem que eu era inútil. Então vi o local e quase ri em voz alta. O Hotel Grand Metropolitan. Especificamente, o Hotel Grand Metropolitan, recém-reformado, com seu terraço externo premiado, jardins sustentáveis e instalação de água personalizada. Eu deveria saber. Minha empresa projetou e construiu tudo isso. Terminamos o projeto há 14 meses. Há uma placa de bronze perto da fonte com o nome da nossa empresa. Falcão em companhia, bem ali no lobby. Meu irmão passou por ela sem um segundo olhar. Peguei uma taça de champanhe e tentei encontrar um canto tranquilo. Foi quando vi minha mãe fazendo sua grande entrada, indo direto para Rodrigo como uma mariposa para a chama. Ela o abraçou por 30 segundos sólidos. Quando finalmente me notou, recebi um aceno breve e um olhar que dizia: "Não cause problemas esta noite." "Oi, mãe, estou bem. Obrigada por perguntar. Meu negócio está prosperando. Acabei de contratar 3 novos gerentes de projeto. Mas sim, vamos definitivamente falar mais sobre o terno do Rodrigo." Estava mentalmente compondo meu plano de fuga quando senti um tapinha no meu ombro. E lá estava Thiago Brennan, meu ex-namorado. O homem que terminou comigo 8 anos atrás porque eu estava não indo a lugar nenhum com essa coisa de cortar grama sua. O homem que me disse que não tinha ambição e nunca seria nada. Ele tinha feito transplante capilar desde a última vez que o vi. Parecia que alguém tinha colado um pequeno animal assustado na sua testa. Mas claro, eu era quem tinha se deixado levar. "Sofia?" ele disse, agindo como se fôssemos velhos amigos, em vez de exis que não se falavam há quase uma década. "Nossa, você parece a mesma." "Obrigada, Tiago. Você parece diferente. Muito diferente. Como uma linha capilar completamente diferente." Ele não captou o sarcasmo. Nunca captava. Acontece que Tiago era um potencial investidor do Rodrigo. Claro que era, porque esta noite já não era um desastre esperando para acontecer. Antes que eu pudesse me desculpar para ir literalmente para qualquer outro lugar, Rodrigo bateu em sua taça e chamou a atenção de todos. Ele me puxou para perto com um braço. Aquele sorriso falso enorme colado no rosto. E então disse: "Pessoal, quero que vocês conheçam minha família. Esta é minha linda esposa, Vanessa. Minha maravilhosa mãe, Diane. E esta é minha irmã fedorenta. Sem emprego de verdade, sem futuro, só uma operária braçal." O salão explodiu em risadas. Minha mãe sorriu. Tiago fungou champanhe pelo nariz, que foi o único momento satisfatório de toda a noite. E eu fiquei lá parada, congelada, me perguntando como passei 35 anos amando pessoas que nem conseguiam fingir me respeitar. Mas aqui está o que acontece quando você é subestimada a vida toda. Você aprende a observar. Você aprende a esperar. E você nota coisas que outras pessoas perdem. Como o jeito que Rodrigo continuava checando o telefone com pânico mal contido. O jeito como seu sorriso não chegava aos olhos. O jeito como bebeu 3 taças de champanhe em 20 minutos. Algo estava errado. E um senhor mais velho no canto também notou. Ele não estava rindo da piada do Rodrigo. Estava observando meu irmão com a atenção focada de um gavião avistando uma presa. Nossos olhos se encontraram pela sala. Ele ergueu sua taça para mim ligeiramente. Não tinha ideia de quem ele era, mas estava prestes a descobrir. Enquanto 200 estranhos riam de mim, a festa continuou ao meu redor, como se nada tivesse acontecido, porque para eles, nada tinha acontecido. A piadinha do Rodrigo já estava esquecida. Apenas mais um momento de entretenimento de networking. Mas eu ainda podia sentir o eco dela no meu peito, aquele peso familiar de ser a decepção da família. Vanessa se materializou ao meu lado como um vampiro vestido de grife, sentindo uma presa ferida. Minha cunhada tinha aperfeiçoado a arte do elogio, que na verdade era um insulto. "Ah, Sofia!" Ela arrulhou, me olhando de cima a baixo. "Não conseguiu encontrar nada mais bonito para vestir? Quer dizer, está bom para você. Muito prático." Vanessa estava usando um vestido que provavelmente custou mais que minha primeira caminhonete. Seu cabelo loiro estava arrumado naquele coque complicado que requer 3 horas num profissional. Parecia que tinha saído de uma revista, se essa revista se chamasse Mulheres que Casaram por Dinheiro Mensal. "Obrigada, Vanessa. Adoro seu vestido."
Muito apertado. Ela não conseguia dizer se eu estava sendo legal ou não. Vanessa nunca conseguiu me decifrar, o que considero uma das minhas maiores conquistas. A próxima hora foi uma aula magistral em tortura social. Tiago continuava aparecendo onde quer que eu fosse, fazendo comentários condescendentes sobre como eu realmente deveria considerar uma mudança de carreira antes que fosse tarde demais. Minha mãe me encurralou 2 vezes para me lembrar que Rodrigo estava nervoso e eu deveria apoiá-lo em vez de ficar fazendo bico nos cantos. E Rodrigo em si desfilou pela sala como um pavão que descobriu o segredo da arrogância eterna. Mas continuei observando e continuei notando coisas. A apresentação de investidores do Rodrigo era chamativa, mas vaga. Muitas promessas sobre crescimento e oportunidades. Muito poucos números reais. Os executivos da empresa com que ele estava se fundindo pareciam polidos e confiantes. Mas também ficavam trocando olhares sempre que Rodrigo falava. O tipo de olhar que dizia: Você está ouvindo isso também? Eu sei sobre negócios. Você não constrói uma empresa de 43 milhões sem aprender a ler uma sala. E esta sala estava lendo Rodrigo como alguém que estava vendendo mais do que deveria precisar. Foi quando os avistei. Meu pai estava sentado numa cadeira perto da janela, parecendo menor do que eu lembrava. Quando papai ficou tão magro? Ele tinha 74 anos, mas sempre pareceu forte, capaz, eterno do jeito que pais deveriam ser. Agora parecia cansado, confuso. Seu terno estava folgado nele, como se pertencesse a outra pessoa. Mamãe estava de pé sobre ele, falando naquele sussurro afiado que ela usa quando está irritada. Papai apenas concordava, não realmente se envolvendo. Comecei a andar em direção a eles quando Rodrigo me interceptou. Ei, agora não! Ele sibilou. Papai está bem. Não faça uma cena. Não estou fazendo uma cena. Quero dizer oi para nosso pai. Depois, preciso que você circule. Tiago acha que você pode ser um bom contato para alguns dos clientes de nível mais baixo dele. Trabalhos pequenos de paisagismo, esse tipo de coisa. Seria bom para você ter algo no seu currículo. Eu literalmente tenho uma empresa, Rodrigo. Tenho um currículo. Tem coisas nele. Ele acenou a mão dispensivamente. Você sabe o que quero dizer. Experiência real. Vamos, não seja difícil. Deixei ele me levar porque estava chocada demais para discutir. Trabalhos pequenos de paisagismo, clientes de nível mais baixo. Minha empresa tinha acabado de terminar um projeto para a mansão do governador. Mas claro, vamos começar pequeno. Tiago estava esperando com aquele sorriso de transplante capilar. Ele se lançou num monólogo sobre sua filosofia de investimento, enquanto eu calculava mentalmente quantos de seus portfólios eu poderia comprar diretamente. A resposta era a maioria deles. Sabe, Sofia? Ele disse, se inclinando como se estivesse compartilhando um segredo. Sempre soube que você tinha potencial. Só precisava de direção. Se tivesse ficado comigo, eu poderia ter te ajudado a se tornar algo. Eu me tornei algo sem você, Tiago. Esse é meio que o ponto. Ele riu como se eu tivesse contado uma piada. Esse sempre foi seu problema. Nenhum senso do que poderia alcançar com a orientação certa. Estava prestes a dizer a ele exatamente onde poderia enfiar sua orientação quando ouvi a voz da Vanessa se erguer acima da multidão. Ela estava falando com um grupo de mulheres perto do bar e não estava sendo silenciosa sobre isso. Ah, Sofia! Ela é fofa! Realmente meio simples. Ela cava buracos para viver. Fico dizendo ao Rodrigo que ele deveria ajudá-la a encontrar uma carreira de verdade. Mas você sabe como é família. Você não pode escolher. As mulheres riram. Risada educada, social, do tipo que concorda sem se comprometer. Minha mãe estava naquele grupo. Ela não riu, mas também não me defendeu. Apenas tomou seu vinho e estudou o teto como se fosse a arquitetura mais fascinante que já tinha visto. Algo dentro de mim rachou. Não quebrou. Tive prática demais para isso. Mas rachou como gelo antes de ceder. Precisava de ar. Escapei para o terraço. Meu terraço. O que minha empresa tinha projetado. O ar da noite estava fresco, e eu podia sentir o cheiro do jasmim que plantamos nos canteiros elevados. Tudo ali fora era meu trabalho, minha visão, meu sucesso.
E ninguém lá dentro fazia ideia. Foi quando o senhor mais velho de antes saiu pelas portas. Ele era alto, talvez final dos 60, com cabelo prateado e o tipo de casual caro que diz: não preciso mais tentar. Seu relógio provavelmente custava mais que meus primeiros 3 anos de ganhos comerciais combinados. Trabalho lindo aqui fora, ele disse, acenando para os canteiros do jardim. A instalação de água especialmente. Design muito sofisticado. Obrigada. Ele sorriu. Você fez, não foi? Este terraço. Reconheci o estilo do Parque Moreira. Pisquei para ele. Como você sabe sobre o Parque Moreira? Porque eu leio e porque seu projeto ganhou um Prêmio Nacional de Design ano passado. Houve um artigo muito bom na Casa e Jardim. Sofia Falcão, fundadora da Falcão em Companhia. Ele estendeu a mão. Wagner Beckford. Apertei, ainda confusa. Deveria conhecê-lo? Provavelmente não. Estou aposentado agora. Passei 40 anos em banco de investimento. Conheço o tipo do seu irmão. Ele riu. Também conheço a empresa dele. Meu estômago se apertou. O que quer dizer? Wagner olhou de volta através das portas de vidro para onde Rodrigo estava trabalhando a sala. Aquele sorriso brilhante demais, firmemente no lugar. Seu irmão está em problemas, Wagner disse baixinho. A empresa dele está sob investigação federal. Fraude de valores mobiliários. A fusão que ele está comemorando hoje à noite não é uma promoção. É uma saída de emergência. Ele está tentando pular do navio antes que tudo vire público. Senti o chão mudar sob meus pés. Isso não é possível. Rodrigo é a criança dourada. A história de sucesso. A expressão de Wagner era gentil, mas séria. A investigação está em andamento há 8 meses. Ainda tenho amigos na indústria. A firma com que ele está se juntando está essencialmente comprando o silêncio dele. Mas eles não sabem o que eu sei. Ele fez uma pausa. E imagino que não sabem o que você sabe também. O que eu sei? Wagner acenou em direção ao meu pai, ainda sentado sozinho perto da janela. Seu pai parece preocupado, confuso. Rodrigo tem estado ajudando com as finanças dele? A rachadura dentro de mim se alargou. Como sabia disso? Não sabia, mas já vi esse padrão antes. Quando as pessoas ficam desesperadas, elas pegam das pessoas que mais confiam nelas. Encarei meu pai através do vidro. Wagner me entregou seu cartão. Investigue isso discretamente. O castelo de cartas do seu irmão está prestes a desabar. A questão é quem fica enterrado embaixo. Ele me deixou com a certeza terrível de que tudo sobre minha família estava errado. Rodrigo não era sucesso. Era vigarista. E papai poderia ser vítima. Não dormi. O cartão de Wagner na mesa de cabeceira como bomba-relógio. Investigação federal, fraude. As palavras rolavam pela minha mente. Rodrigo era arrogante, desdenhoso, um babaca que me humilhou. Mas criminoso? Então lembrei do rosto do papai na festa. A confusão. O terno folgado. Sempre tive bons instintos. Na construção, você aprende a confiar no instinto. Quando algo está errado, seu corpo sabe antes do cérebro. Meu corpo gritava que algo estava muito errado. Às 6 da manhã, dirigi para o canteiro de obras. Sentei na minha Silverado de 10 anos, com 320 mil quilômetros. Amo essa caminhonete. Está paga, roda perfeitamente. E não se importa com quanto ganho. Tomei uma decisão. Ia descobrir a verdade. Liguei para Wagner. A conversa durou 45 minutos. A firma do Rodrigo cozinhava os livros há anos, inflando retornos, escondendo perdas. A Comissão de Valores Mobiliários construía um caso. Rodrigo enfrentava acusações criminais. Wagner admitiu não saber tudo. Quando esses caras sentem pressão, procuram botes salva-vidas. Geralmente pertencem a pessoas que confiam neles. Pessoas como seu pai. Desliguei e sentei por 20 minutos assistindo minha equipe, pensando no próximo movimento. Não construí empresa de 43 milhões por acidente. Construí sendo metódica, paciente e minuciosa. Quando enfrento problemas, coleto informação antes de agir. Quando decido, me certifico de ter evidência. Rodrigo passou a vida toda me subestimando. Ele pensava que eu era a irmã burra que deu sorte com um pequeno negócio.
Não tinha ideia do que estava vindo. Passo 1 foi reconhecimento. Liguei para meu pai naquela tarde, mantendo minha voz casual. Oi, pai. Só ligando para ver como estão as coisas. A conversa começou normal o suficiente. Ele falou sobre seu jardim. Papai sempre amou mexer no quintal, provavelmente onde peguei meu próprio amor por fazer coisas crescerem. Mas quando perguntei sobre sua viagem ao consultor financeiro mês passado, sua voz mudou. Ah, isso! Rodrigo está cuidando de tudo isso agora. Ele disse que seria mais fácil se ele gerenciasse tudo junto. Algo sobre melhores retornos. Mantive meu tom leve, apesar dos alarmes tocando na minha cabeça. Que legal dele! Então o Rodrigo tem acesso às suas contas? Ele tem procuração, papai disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sua mãe insistiu. Disse que eu estava ficando velho demais para lidar com as coisas complicadas. Procuração. Meu irmão, de 41 anos, tinha procuração sobre as finanças do nosso pai, de 74 anos, e ninguém se incomodou em me contar. Terminei a ligação com um tchau alegre e imediatamente liguei para minha advogada. Raquel Park tem sido minha advogada comercial por 8 anos. Ela cuidou de tudo, desde disputas contratuais até questões de funcionários, e é a pessoa mais inteligente que conheço quando se trata de proteger ativos. Contei a ela o que suspeitava, e ela ficou quieta por um longo momento. Sofia, se o que você está me dizendo é verdade, isso pode ser abuso financeiro de idoso. Isso é um crime sério. Sei que você precisa ser cuidadosa aqui. Se estiver errada, pode danificar seus relacionamentos familiares permanentemente. Se estiver certa, ela fez uma pausa. Se estiver certa, seu irmão pode ir para a prisão. Eu sei disso também. Raquel recomendou um investigador particular com quem havia trabalhado antes, um cara chamado Franco Moretti, especializado em fraude financeira. Liguei para ele na mesma hora. Franco era ríspido, direto e completamente não impressionado com drama familiar. Apenas me diga o que precisa e eu vou encontrar, ele disse. Guarde a novela para os feriados. Acho que meu irmão tem roubado do meu pai. Preciso de prova. Franco disse que teria informação preliminar em 2 semanas. Me avisou que eu poderia não gostar do que encontrasse. Estou preparada para isso, disse a ele. Mas não estava. Não realmente. Enquanto Franco cavava nos registros financeiros, fiz minha própria pesquisa. Liguei para o escritório do fiscal da cidade e descobri que havia uma nova hipoteca na casa do meu pai. Uma hipoteca que foi registrada 6 meses atrás. Papai morava naquela casa há 35 anos. Era dono livre e desembaraçado, desde que eu estava no ensino médio. Agora, de repente, havia uma dívida de R$ 800.000 anexada a ela. Minhas mãos tremiam quando desliguei o telefone. Também descobri algo interessante sobre a firma com que Rodrigo supostamente estava se fundindo. Eles eram legítimos, bem-sucedidos, respeitados, mas tinham reputação de ser extremamente cautelosos sobre parcerias. Faziam due diligence extensiva, verificações de antecedentes, auditorias financeiras, tudo. O que significava ou que não tinham terminado sua pesquisa sobre Rodrigo ainda, ou alguém tinha dado informação incompleta a eles. Wagner havia mencionado que ainda tinha contatos na indústria. Me perguntei quanta influência um banqueiro de investimento aposentado ainda poderia ter. 3 dias depois da festa, dirigi para visitar meus pais. Não para confrontar ninguém, precisava de mais evidência para isso. Só precisava ver meu pai, avaliar a situação com meus próprios olhos. O que encontrei fez meu sangue gelar. Papai estava pior do que parecia na festa. Parecia confuso sobre coisas básicas. Que dia era? Se tinha almoçado? Mamãe continuava respondendo perguntas por ele, falando sobre ele como se não estivesse lá. Consegui ficar sozinha com papai por alguns minutos, enquanto mamãe estava na cozinha. Perguntei diretamente sobre suas finanças. Seus olhos ficaram turvos. Não sei, querida. Rodrigo diz que está tudo bem e ele está cuidando. Você sabe quanto dinheiro tem na sua conta de aposentadoria, pai? Ele não conseguiu responder. Não sabia. Nem sabia em qual banco suas contas estavam mais. Rodrigo cuida de tudo, repetiu como um mantra. Rodrigo sabe o que está fazendo.
Saí da casa dos meus pais naquele dia com lágrimas nos olhos e fúria no coração. Meu irmão tinha se aproveitado da confiança do nosso pai, de sua mente em envelhecimento, de sua crença de que família nunca o machucaria. Rodrigo construiu sua carreira parecendo inteligente, enquanto outras pessoas faziam o trabalho real. Agora estava construindo seu fundo de fuga com as economias de vida do nosso pai. 2 semanas depois, Franco Moretti ligou com seu relatório. O dano era pior do que eu imaginara. Nos últimos 2 anos, Rodrigo transferiu 1,4 milhão de reais das contas do papai para as suas. Pegou o empréstimo contra a casa, sem papai entender completamente o que estava assinando. Até descontou uma apólice de seguro de vida que deveria ir para a mamãe se algo acontecesse ao papai. Roubo total. Mais de 2 milhões de reais. Meu pai trabalhou 40 anos como eletricista. Economizou cuidadosamente. Viveu modestamente. Construiu um pé de meia destinado a levá-lo. E mamãe pelos anos finais. E Rodrigo roubou quase tudo. Sentei no meu escritório com o relatório do Franco nas mãos, olhando para a empresa que construí do nada. 47 funcionários dependiam de mim. Milhões em contratos, uma reputação que ganhei através de suor, determinação e milhares de horas de trabalho duro. Rodrigo nunca trabalhou um dia assim na vida. Apenas pegou e pegou e pegou. Mas seu tempo de pegar estava prestes a acabar. Liguei para Raquel. Depois liguei para Wagner. Depois liguei para um contato que fiz 3 anos atrás, quando minha empresa fez o paisagismo do prédio federal no centro. Um cara chamado Jerônimo Williams, que trabalhava na divisão de crimes financeiros da Polícia Federal. Rodrigo pensava que era o inteligente da nossa família. Estava prestes a aprender o quão errado estava. As próximas 3 semanas foram as mais focadas da minha vida. E considerando que uma vez gerenciei 17 projetos de construção simultaneamente durante uma crise da cadeia de suprimentos, isso diz muito. Montei o que chamei de minha sala de guerra, no meu escritório em casa. Relatório financeiro do Franco, extratos bancários, registros de propriedade. Uma linha do tempo de cada transação suspeita que Rodrigo fez. Cobri uma parede inteira com documentos e notas adesivas, como algum tipo de quadro do Pinterest temático de vingança. Minha gata, Biscoito, estava muito preocupada com meu estado mental. Ficava sentando nos documentos mais importantes e miando para mim como se estivesse tentando fazer uma intervenção. Mas Biscoito não entende fraude financeira complexa, então ignorei sua opinião profissional. Jerônimo Williams, na Polícia Federal, foi mais útil que minha gata, embora ligeiramente menos carinhoso. Quando liguei para ele com o que encontrei, houve uma longa pausa na linha. Senhora Falcão, ele finalmente disse. A senhora entende que o que está descrevendo é um crime separado do que já estamos investigando? Sei. Fraude de valores mobiliários é uma coisa. Mas roubar de um homem de 74 anos com função cognitiva em declínio, isso é abuso financeiro de idoso. Jerônimo me pediu para enviar tudo o que eu tinha. Relatório do Franco, registros bancários, hipotecas da propriedade, tudo. Prometeu revisar pessoalmente e me retornar em uma semana. Fiel à sua palavra, ligou 6 dias depois. Estamos muito interessados em prosseguir com isso, disse. As acusações de abuso de idoso seriam de nível estadual, mas dado a sobreposição com nossa investigação federal, podemos coordenar. Contudo, precisamos fazer isso cuidadosamente. Seu irmão já é uma pessoa de interesse no nosso caso. Se ele se assustar e fugir, perdemos tudo. O que precisa de mim? Jerônimo explicou que a Polícia Federal estava construindo seu caso contra a empresa do Rodrigo há meses. Tinham evidência de fraude de valores mobiliários, relatórios falsificados e fundos de clientes mal utilizados. Rodrigo não era o mentor. Essa honra ia para seu chefe. Mas ele era cúmplice o suficiente para enfrentar acusações sérias. O problema era timing. Queriam prender os jogadores-chave simultaneamente para prevenir qualquer um de destruir evidência ou fugir. Minha evidência sobre o roubo do papai adicionava outra dimensão. Mas também complicava as coisas. Precisamos de um ambiente controlado, disse Jerônimo. Em algum lugar que sabemos que ele estará. Em algum lugar onde possamos coordenar com autoridades locais. Foi quando me lembrei do anúncio do Rodrigo na festa.
Ele estava planejando um jantar de família num restaurante sofisticado no mês seguinte. Uma celebração de sua fusão com seus novos parceiros comerciais presentes. E se eu dissesse onde ele estará exatamente? Disse. Em uma noite específica, cercado por todas as pessoas que ele está tentando impressionar. Jerônimo ficou quieto por um momento. Então disse: Me conte mais. Nas próximas 2 semanas, me tornei a irmã mais solidária do mundo. Liguei para Rodrigo para parabenizá-lo pela fusão. Enviei flores para Vanessa com um bilhete dizendo que estava tão feliz por eles. Até liguei para minha mãe e sugeri que todos nos juntássemos para celebrar o sucesso do Rodrigo adequadamente. Mamãe ficou desconfiada no início. Desde quando você se importa com a carreira do Rodrigo? Tenho pensado sobre o que você disse a ela, quase engasgando nas próprias palavras, sobre ser mais solidária, sobre apreciar o que Rodrigo conseguiu. Quero tentar mais. Mamãe praticamente derreteu pelo telefone. Ah, Sofia, isso é tão maduro da sua parte. Rodrigo ficará tão contente. Rodrigo estava de fato contente. Tão contente que me ligou pessoalmente, o que não acontecia há aproximadamente 3 anos. Sofia, isso é ótimo, ele disse. Realmente ótimo. Fico feliz que você finalmente está entendendo. Este jantar vai ser importante. Meus novos parceiros estarão lá. Preciso que a família cause uma boa impressão. Vou me comportar da melhor forma, prometi. O que não mencionei foi que Wagner Beckford também estaria participando. Liguei para ele no dia depois que Jerônimo e eu fizemos nosso plano. Wagner ficou encantado em ajudar. Tenho esperado 40 anos para assistir alguém como seu irmão receber o que merece, disse Wagner. Me considere seu acompanhante. Wagner fez ligações estratégicas para contatos na firma que Rodrigo ia se juntar. Contou apenas o suficiente para deixá-los nervosos, para fazê-los questionar. O suficiente para garantir que, quando a verdade saísse, estariam prontos para fugir. O restaurante era o Carmichael's. Toalhas brancas, bifes caros, lugar onde julgam você por pedir frango. Fiz consultoria de paisagismo para eles 2 anos atrás. Projetei o jardim do pátio gratuitamente em troca de desconto vitalício nos vinhos. A vida é sobre investimentos estratégicos. Coordenei com Jerônimo o timing. A Polícia Federal teria agentes em roupas civis posicionados. Não fariam cena. Esperariam meu sinal, então se aproximariam do Rodrigo silenciosamente e pediriam para sair. Profissional, controlado, devastador. Mas primeiro, preparação final. Passei um fim de semana com meu contador revisando finanças. Minha empresa valia 43 milhões. Minhas economias, investimentos e propriedade totalizavam outros 12 milhões. Por qualquer medida, rica. Nunca me senti rica. Ainda dirigia minha caminhonete velha, usava botas de trabalho, sujava as unhas regularmente. Dinheiro nunca foi o ponto. Construir algo era o ponto. Criar beleza de matérias-primas e trabalho duro. Mas dinheiro estava prestes a importar, porque ia usar o meu para consertar o que Rodrigo quebrou. Montei fundo fiduciário para papai. Organizei pagamento da hipoteca fraudulenta. Contactei advogado sobre estabelecer tutela para prevenir nova exploração. Quando acabasse, papai estaria protegido, mamãe cuidada e Rodrigo enfrentaria as consequências. Na véspera do jantar, meu telefone tocou. Era Rodrigo. Sua voz estava diferente, tensa, quase desesperada. Sofia, preciso te perguntar algo, e preciso que você não faça perguntas. O que é? Preciso pedir dinheiro emprestado. Só 200 mil. Vou pagar de volta em um mês. Juro. Mantive minha voz neutra, apesar do meu coração disparado. 200 mil reais, Rodrigo. Isso é muito dinheiro. Eu sei. Eu sei. Mas estou numa situação apertada. Alguns investimentos não deram certo como esperava. É temporário. A fusão vai resolver tudo. Só preciso passar as próximas semanas. Ele estava com medo. Podia ouvir na voz dele. A criança dourada finalmente percebendo que seu castelo de cartas estava balançando no vento. Fingi considerar. Isso é realmente muito, Rodrigo. Não tenho certeza se tenho esse tipo de dinheiro sobrando. Vamos, Sofia. Sei que você se deu bem com seu pequeno negócio.
Deve ter algo guardado. Seu pequeno negócio. Mesmo agora, mesmo quando estava me implorando dinheiro, não conseguia evitar ser condescendente. Deixe-me pensar sobre isso, disse. Podemos conversar mais no jantar amanhã. Ele me agradeceu profusamente. Primeira vez. Rodrigo nunca me agradeceu por nada. Desliguei e sentei na escuridão. Biscoito ronronando no meu colo. Amanhã, tudo mudaria. Rodrigo pensava que ganharia jantar solidário e empréstimo de 200 mil da irmã fedorenta. O que ganhava era o fim de tudo construído em mentiras. Arranquei biscoito atrás das orelhas. Sabe, gata? Vingança realmente é melhor servida num restaurante com desconto vitalício em vinho. Biscoito não respondeu. Ela é mais ouvinte. O Carmichael's estava lindo. Iluminação suave, flores frescas, burburinho de conversa cara. Vesti meu melhor vestido, azul marinho simples de uma premiação 2 anos atrás, saltos toleráveis, joias de verdade. Rodrigo nem notou. Sofia, aí está você, disse, escaneando a sala por alguém mais importante. Você pensou sobre o que discutimos? Depois do jantar. Não vamos fazer disso sobre dinheiro. Ele vibrou de frustração, mas forçou o sorriso. Certo. Família primeiro. A sala privativa já se enchia. Os novos parceiros do Rodrigo, Ricardo e Sandra, executivos polidos manufaturados em laboratório para blandice corporativa. Vanessa, brilhando em vestido que custou mais que meu primeiro ano de receita. Mamãe, régia, em desaprovação. Papai confuso, mas feliz. E Tiago, claro, perseguindo a barra da saia do Rodrigo, ostentando o transplante capilar infeliz, convencido de ser o mais inteligente da sala. Veio direto para mim. Sofia, uau! Você se arrumou. Quase não te reconheci sem sujeira. Obrigada, Tiago. Quase não te reconheci com o cabelo. Ele tocou a cabeça automaticamente. É um tratamento novo, muito inovador. É certamente algo, concordei. Wagner Beckford chegou precisamente no horário, parecendo distinto num terno carvão. Apertou as mãos com Ricardo e Sandra, que claramente reconheceram seu nome e reputação. Seus olhos se arregalaram. Wagner Beckford? Disse Ricardo. Não sabia que estaria aqui. Wagner sorriu agradavelmente. Sou um velho amigo da família Falcão. Sofia me convidou. O rosto do Rodrigo passou por várias cores em rápida sucessão. Ele não sabia que eu conhecia Wagner. Certamente não esperava que eu convidasse realeza da indústria para o jantar dele. Isso é ótimo, Rodrigo conseguiu dizer. Quanto mais, melhor. Tomamos nossos lugares. O vinho foi servido. Os aperitivos chegaram. Rodrigo se levantou para fazer seu brinde. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Começou, aquele sorriso familiar e arrogante firmemente no lugar. Esta fusão representa tudo pelo que trabalhei. Um novo capítulo, uma chance de provar que trabalho duro e decisões inteligentes sempre compensam. Ele gesticulou ao redor. Estou cercado pelas pessoas que mais importam. Minha linda esposa, minha mãe maravilhosa, meus novos parceiros que nos levarão a sucesso incrível. Pausa, olhando para mim. E até minha irmã, finalmente aprendendo como é sucesso real. Alguns trabalham com as mãos, alguns com a mente. Sempre acreditei que a mente é a ferramenta mais valiosa. Risadas educadas. Mamãe irradiava. Papai confuso. Vanessa sorriu com escárnio. Tiago piscou, como se compartilhássemos piada às minhas custas. Sorri serenamente e tomei meu vinho. Rodrigo continuou por mais 5 minutos. Voz confiante, mas mãos tremendo. Os parceiros trocavam olhares. Wagner assistia com atenção paciente de quem já viu esse show. Finalmente, Rodrigo ergueu sua taça. Ao futuro! Ao futuro! Todos ecoaram. Wagner pigarreou. Antes de brindarmos, disse, levantando devagar. Há algo que seus parceiros deveriam ver. Puxou uma pasta e deslizou para Ricardo e Sandra. Rodrigo empalideceu. O que você está fazendo? Wagner, calmo, quase gentil. Resultados de auditoria preliminar. Seus parceiros solicitaram discretamente semana passada, depois que sugeri olharem mais de perto os livros. Ricardo abriu a pasta.
Expressão de curiosa para horrorizada em 3 segundos. Rodrigo, o que é isso? Esses números não batem, essas irregularidades. É um erro. Rodrigo, voz subindo. Números antigos. A situação atual é diferente. Sandra lia por cima do ombro. Isso mostra a falsificação sistemática voltando 3 anos. Violações da Comissão de Valores por todo lado. Silêncio. Todo olho no Rodrigo. Então seu telefone tocou. Ele o agarrou como homem se afogando, alcançando tábua de salvação. Alô? Seu rosto ficou branco. O que vocês querem dizer? Eles estão na minha casa? Que mandado? Ele olhou para cima com olhos arregalados. E foi então que notou as 2 pessoas que tinham discretamente entrado na sala de jantar. Um homem e uma mulher. Profissionais, calmos, vestidos em ternos que gritavam Governo Federal. Rodrigo Falcão, disse o homem. Sou agente Williams da Polícia Federal. Temos algumas perguntas para o senhor sobre fraude financeira e apropriação indébita de fundos. Gostaríamos que viesse conosco. A boca do Rodrigo se abriu e fechou como um peixe. Isso é insano. Não fiz nada de errado. A agente mulher produziu um documento. Também temos um mandado relacionado a abuso financeiro de idoso, especificamente a transferência não autorizada de fundos das contas de Harold Falcão, seu pai. Papai olhou para cima ao som do seu nome. O quê? O que está acontecendo? O rosto da mamãe estava congelado. Vanessa ficou completamente silenciosa, sua taça de champanhe suspensa no meio do caminho para os lábios. Rodrigo se virou para mim, seus olhos flamejando. Você fez isso. Me levantei devagar, alisando meu vestido. Não, Rodrigo. Você fez isso. Eu apenas me certifiquei de que todos descobrissem. Me dirigi à mesa, mantendo minha voz estável. Meu irmão roubou mais de 1,4 milhão de reais do nosso pai nos últimos 2 anos. Fez empréstimos contra essa casa do papai, sem seu consentimento informado. Explorou a confiança do nosso pai e a saúde em declínio para financiar seu estilo de vida enquanto sua empresa desabava ao redor dele. Olhei para Ricardo e Sandra. Sua fusão os teria tornado cúmplices da fraude dele. Wagner fez um favor para vocês. Olhei para a mamãe. Você o colocou no comando das finanças do papai porque pensou que ele era o bem-sucedido. Pensou que eu era apenas a irmã fedorenta sem emprego de verdade. E finalmente, olhei para Rodrigo. Sou dona de uma empresa que vale 43 milhões de reais. Tenho 47 funcionários. Acabei de assinar um contrato com a cidade no valor de 17 milhões. Fui destaque na revista Casa e Jardim. Ganhei um prêmio nacional de design. E nunca te contei porque queria que me amasse por quem eu sou, não pelo que valho. A sala estava absolutamente silenciosa. Mas você não amou, continuei. Você me humilhou, me dispensou. E pior de tudo, roubou do homem que passou 40 anos trabalhando para nos dar uma vida boa. O rosto do Rodrigo desabou. Sofia, por favor, você tem que me ajudar. Tem que dizer que isso é um mal-entendido. Agente Williams se adiantou. Senhor, precisamos que venha conosco agora. Enquanto levavam Rodrigo para fora da sala de jantar, ele olhou para mim uma última vez. Sua máscara de criança dourada estava completamente fora. Parecia apenas pequeno, assustado, patético. Não senti satisfação, nem triunfo, apenas uma tristeza profunda e cansada. Mas também senti outra coisa. Alívio. Porque finalmente, depois de 35 anos, a verdade estava fora. Vanessa se levantou abruptamente, quase derrubando sua cadeira. Puxou o telefone e começou a discar. Preciso de um advogado, estava dizendo enquanto fugia da sala. E um advogado de divórcio. Tiago sentou congelado, sua boca pendurada aberta. Quase investiu seu dinheiro com Rodrigo. Quase se amarrou a um criminoso federal. Olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você realmente tem uma empresa de 43 milhões? Tchau, Tiago. Caminhei até meu pai e peguei sua mão. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Sofia, sussurrou. Sinto muito. Não sabia. Confiei nele. Eu sei, pai. Não é sua culpa. Vou cuidar de tudo agora. Ele apertou minha mão. Você sempre foi a boa.
Deveria ter visto. Sentamos lá juntos, enquanto o caos rodopiava ao nosso redor. Mamãe estava chorando. Ricardo e Sandra estavam fazendo ligações apressadas. Wagner estava calmamente terminando seu vinho, com o ar de um homem que já viu muitos impérios caírem. Lá fora, Rodrigo estava sendo ajudado a entrar num carro descaracterizado. Sem algemas, ainda não. Mas sua carreira, sua reputação, seu casamento, sua liberdade, tudo estava acabado. A irmã fedorenta tinha vencido. Um mês depois, estava de pé num canteiro de construção na luz da madrugada, assistindo minha equipe instalar a instalação de água final para o projeto da orla do centro. O ar cheirava a terra fresca e possibilidade. Minhas botas estavam lamacentas, minhas mãos estavam sujas, e nunca me senti mais eu mesma. A prisão do Rodrigo fez o noticiário local, embora eu tivesse recusado todas as solicitações de entrevista. As acusações federais por fraude de valores mobiliários estavam prosseguindo junto com as acusações estaduais por abuso financeiro de idoso. Seus ativos estavam congelados. Sua antiga empresa havia entrado em colapso inteiramente. A fusão, obviamente, estava morta. Vanessa pediu divórcio 48 horas depois do jantar. Ouvi dizer que já estava namorando um dos seus advogados de divórcio. Algumas pessoas realmente caem de pé. Tiago me ligou 2 vezes, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas, sobre como sempre acreditou em mim, e talvez pudéssemos tomar um café. Deletei ambas as mensagens sem responder. Algumas pontes não valem a pena reconstruir. Valem a pena assistir queimar de uma distância segura, com uma boa taça de vinho. O dinheiro que Rodrigo roubou do papai estava sendo recuperado através do processo legal. Mas não esperei por isso. Paguei a hipoteca fraudulenta na casa dos meus pais imediatamente. Montei um fundo fiduciário para o cuidado do papai com meus próprios recursos. Contratei uma cuidadora de meio período para ajudar mamãe a gerenciar suas necessidades. O declínio cognitivo do papai era real, mas ele estava indo melhor agora que o estresse da sua confusão financeira tinha ido embora. Passava a maioria dos dias no jardim, mexendo com seus pés de tomate, ocasionalmente me ligando para conversar sobre nada em particular. Essas ligações eram a melhor parte da minha semana. Mamãe e eu tivemos uma conversa complicada alguns dias depois do jantar. Ela não pediu desculpas. Não é realmente o estilo dela, mas disse algo que me surpreendeu. Nunca entendi o que você fazia, admitiu. Parecia que você estava só brincando na terra. Rodrigo explicava as coisas de jeitos que eu conseguia entender. Números, títulos, coisas que soavam impressionantes. Fez uma pausa. Deveria ter feito mais perguntas para você. Não era perdão exatamente, mas era um começo. Wagner Beckford e eu almoçávamos uma vez por semana agora. Tinha se tornado algo como um mentor, oferecendo conselhos comerciais e me apresentando a contatos que poderiam ajudar a Falcão em Companhia crescer ainda mais. Disse que assistir à queda do Rodrigo foi o entretenimento mais divertido que teve desde a aposentadoria. O homem tem um senso de humor sombrio. Aprecio isso. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu encarregado. A instalação de água estava pronta para seu teste final. Caminhei até o painel de controle e apertei o interruptor. A água disparou em arcos perfeitos, capturando a luz do sol da manhã, criando pequenos arco-íris na névoa. A equipe aplaudiu. Alguns me deram tapinhas nas costas. Isso era o que construí. Não apenas fontes e jardins, mas uma empresa cheia de pessoas que confiavam em mim. Projetos que durariam décadas. Beleza criada de matérias-primas e trabalho duro e determinação teimosa. Rodrigo passou sua carreira embaralhando dinheiro em planilhas, criando nada, construindo nada, ajudando ninguém. E no final, perdeu tudo. Passei minha carreira sujando as unhas, criando espaços que traziam alegria às pessoas, construindo algo real. E no final, tinha tudo o que importava. Meu telefone tocou. Um novo cliente querendo discutir um projeto comercial de 12 milhões. Olhei para baixo para minhas botas lamacentas, minhas mãos calejadas, minha equipe celebrando outra instalação bem-sucedida. Algumas pessoas passam tanto tempo olhando para baixo para os outros que nunca notam que estão de pé em areia movediça. Atendi o telefone com um sorriso. Aqui é Sofia Falcão.
Como posso ajudá-lo?